Bom dia, eu sou o Luiz, tudo bem? Eu tenho feito alguns vídeos e resolvi fazer um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, mas de uma forma diferente, bem diferente daquela que nós aplicamos numa sala de aula. Sempre quando eu dava aula de Primeira Guerra Mundial, eu sempre dizia, não é isso aqui, tem alguma coisa diferente. Mas eu nunca pude passar isso para os meus alunos. Os alunos de quinta série, de sexta série, realmente não iriam entender. Mas agora com você eu posso falar, perfeito? Eu espero que você preste bastante atenção, eu espero que você aprenda bastante no que nós vamos falar. E se você tiver que fazer algum comentário, dê um like lá ou deixe um comentário no nosso canal, saiba mais, tudo bem? Eu sou professor de literatura medieval, sou formado em teologia, ciências jurídicas, professor de história, então eu acho que eu sou um pouquinho apto a passar para você alguma coisa, uma coisa que talvez não seja totalmente fora do seu conhecimento, você já tenha ouvido falar. Esse vídeo vai ser curto e depois outro vídeo para não cansar você, tudo bem? Bom, vamos falar de uma pessoa muito interessante. Vamos botar a Primeira Guerra Mundial e vamos colocar Albert Pike. Você já deve ter ouvido falar de Albert Pike. Veja bem, no dia 22 de janeiro de 1870, Albert Pike, com os seus co-inspiradores internacionais, publicaram o plano para estabelecer a nova ordem mundial. Veja bem, 1870. Ou seja, aproximadamente 44 anos antes da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano. Aí você vai dizer, mas por que você está falando 44? Veja bem, dentro desse grupo Nova Era, nós temos a numerologia. E a numerologia, eu também vou falar sobre isso, ela é muito importante. Se você pegar lá, você vai ver que Neemias saiu no ano 444 para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Você vai ver que o sol foi criado no quarto dia. Você vai ver que 4 é número de criação. Você vai ver que Jesus jejuou 40 dias. Jesus, quando ressuscitou, ficou 40 dias aqui. Davi reinou 40 anos, 7 em Hebrom e 33 em Israel, completando 40 anos. Saul reinou 40 anos. Moisés ficou no Egito 40 anos no deserto e 40 anos levando o povo de Israel para a terra prometida, a terra que ele não entrou, você sabe disso. Então, o número 40, ele é muito importante, como outros números também na Bíblia. Então, o número 4 é um número de criação. Tanto que a Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914 e ela vai terminar em 1918, ou seja, 4 anos. Então é muito bom você prestar atenção nessa numerologia. E você vai ver que foi no dia 22 de janeiro. Por que o dia 22? É porque você tem o 11. Então você bota mais 11, dá 22. E se você quiser botar mais 11, dá 33. Vejam bem a estátua do rei Nabucodonosor. Tinha 30 metros de altura por 3 de largura. Então você tem 33. Você tem aproximadamente 30 dinastias, alguns até botam 31, outros botam 33 dinastias no Egito. O número 33 também é um número muito interessante. Eu pretendo falar sobre ele aqui com vocês aqui no nosso canal Saiba Mais. Então vejam bem, eles estabeleceram o seguinte: precisa ter uma nova ordem no mundo. Então nós precisamos suprir a sociedade judaico-cristã, precisamos mudar o pensamento da sociedade, precisamos estabelecer um outro pensamento, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de ver, uma nova forma de se vestir e uma nova forma de pensar. Então é por isso que a Primeira Guerra Mundial ela foi muito importante para eles, porque na realidade ela foi o começo do estabelecimento da nova ordem mundial. Ou seja, a sociedade precisaria ser detonada.
Os pilares da sociedade judaico-cristã precisariam ser detonados. E como fazer isso? Fazer uma guerra que ninguém imaginou. Uma guerra diferente daquelas outras guerras. Nós encontramos, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana. Foi franco-prussiana. Nós encontramos a Guerra dos 100 Anos, França e Inglaterra. Nós encontramos a guerra entre Estados Unidos, e Espanha. Os Estados Unidos venceram, obviamente. E encontramos outras guerras em lugares, mas assim muito pontuais. Então eles estabeleceram um plano para criar uma guerra mundial com consequências mundiais. Perfeito? Então olha só, o plano secreto de Albert Pike para controlar o mundo previa a necessidade de 3 grandes guerras mundiais. Já passamos por 2 grandes guerras mundiais. Para que, por um momento, para lembrar a data dessa predição, 22 de janeiro de 1870. E o porquê da Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial foi planejada para permitir que o governo czarista na Rússia fosse totalmente derrubado. Então, um dos pontos fundamentais da Primeira Guerra Mundial, porque se você estudar friamente a Primeira Guerra Mundial, talvez muitos historiadores que talvez venham a me ouvir vão discordar, mas vão discordar porque não conhecem essas partes secretas. Até concordo com eles, porque eles discordam, vão discordar porque não conhecem essa parte secreta. Por quê? Porque se você for estudar friamente, não há motivo para você criar uma Primeira Guerra Mundial. Até eu li um livro muito interessante que falava o seguinte: os ingleses, se não estivessem os animais da terra, todos os ingleses seriam ricos. Mentira, mentira. É a manipulação da história, como Heródoto manipulou muita coisa, o pai da história, falando dos bárbaros e falando bem dos gregos. Muita coisa. Tucídides foi aquele que realmente fez o tipo de história que pode ser comprovada, perfeito? E esperamos que realmente estejam fazendo história dessa forma, porque na maioria das vezes não estão fazendo também. Então a Primeira Guerra Mundial serviu para derrubar esse governo, o czar. Infelizmente a família do czar, ela estava envolvida no mais baixo nível de bruxaria. Mas isso também porque o governo do czar era contra essa nova ordem, como a Rússia atual também é contra essa nova ordem. Então, houve um problema que eu não vou entrar agora aqui, porque o vídeo senão vai ficar enorme, entre um grupo que comanda o mundo, que está estabelecendo essa nova ordem, você sabe qual é esse grupo, e esse grupo viu que o governo do czar não estava entrando na esfera de influência. Então eles prometeram ao czar destruir o czar. Então a Primeira Guerra Mundial teve como ponto máximo a destruição da família do czar, ou seja, da família imperial, a morte da família imperial. E vocês sabem muito bem que a intenção era estabelecer o comunismo ali na Rússia, como aconteceu. Essa implementação, ela foi possível porque a Alemanha precisava tirar a Rússia da guerra e deu 10 milhões ou mais, agora não estou lembrado, de dólares para Lenin ir para a Rússia e com esse dinheiro estabelecer o governo comunista. Sabemos que não foi assim comunista, Porque ali foi o socialismo, que o socialismo é um passo para o comunismo e não conseguiram colocar totalmente comunismo, perfeito? Então, a finalidade da Primeira Guerra Mundial foi realmente derrubar o czar, estabelecer o comunismo e assim também criar a Guerra Fria. Porque com a Primeira Guerra você vai criar antíteses para você chegar a uma síntese.
E com a criação depois da Segunda Guerra Mundial e o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos qual é a síntese? A Guerra Fria. A Guerra Fria, simplesmente para provocar um verdadeiro horror no mundo. Então, com as duas guerras mundiais, era fundamental destruir os pilares da sociedade judaico-cristã. E estão conseguindo. Porque você vê a igreja na Holanda está acabando, na Alemanha está acabando, na França praticamente não existe mais, na Inglaterra idem, no Canadá idem, conseguiram até entrar no Vaticano, porque quando o Papa Paulo VI levanta a cruz vergada, é uma prova evidente de que um grupo do círculo já tinha entrado no Vaticano e hoje eles também já dominam o Vaticano. Eles dominam o Vaticano, eles dominam as igrejas, eles dominam todo o sistema mundial financeiro, eles dominam as notícias do mundo. A Reuters é um bom exemplo que pertence a esse grupo e só passa as notícias que eles querem, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos para o segundo